Então, agora, né, encerrando essa parte do NumPy, a gente vai começar a falar de um pacote poderosíssimo do Python, que é chamado SciPy. Né? SciPy vem de Scientific Python, que é uma biblioteca que tem funções mais avançadas do que você encontra no NumPy e que ele é muito usado em computação científica. Lá você está implementado nesse SciPy vários algoritmos muito bons, que já são usados em muito tempo em outras linguagens, como C e Fortran está implementado lá, para fazer computação numérica e calcular e resolver problemas que não, em princípio, ou muitas vezes, não podem ser resolvidos analiticamente. Por exemplo, tem algumas equações não lineares que você não consegue encontrar uma solução analítica, você tem que resolver numericamente. Existem integrais que você não tem solução analítica, então você precisa resolver aquela integral numericamente. Existem equações diferenciais que é difícil encontrar soluções analíticas, você pode resolver numericamente. Então, tudo isso está dentro desse pacote SciPy. E nas próximas aulas eu vou mostrar como o SciPy pode ser usado para calcular numericamente ou resolver numericamente todos esses problemas que envolvem equações não lineares, integrais e equações diferenciais. Hoje eu vou basicamente mostrar algumas informações que você tem implementadas no SciPy, que dá para você constantes físicas e também eu vou mostrar algumas funções especiais que já estão implementadas e você pode facilmente usá-las. Então vamos começar com as constantes. Só lembrando que o SciPy, para você usar o SciPy no seu computador, assim como no Py e no Matplotlib, primeiro você tem que instalar. Então, usando o miniconda, você pode dar esse comando lá no seu terminal, conda install SciPy, ele vai instalar para você esse pacote. Então, vamos começar falando, né, dentre os vários módulos do SciPy, vamos começar falando esse constants. Esse SciPy constants, ele retorna para você literalmente as constantes físicas, várias delas. E essas constantes físicas elas estão implementadas lá na sua versão do SciPy com as versões, os valores mais atualizados de uma tabela padrão de constantes. Obviamente, o valor mais atualizado que está implementado no SciPy pode ser que não seja o valor mais atual que saiu no mês passado. Tá? Por exemplo, recentemente saiu uma nova medida do tempo de vida do nêutron, que é um resultado, se você quiser usar agora, você tem que ir lá na literatura e pegar. Se você usar o valor dessa constante que está implementada no SciPy, é um valor lá de 2019, por exemplo, que não vai mudar muito. Tá? Isso aí depende do que você está fazendo. Se você precisa de um valor extremamente atual, é melhor você pegar na literatura atual. Mas o que está tabelado, o que está implementado no SciPy, em geral, funciona como, é suficiente para a maioria dos casos. Essas constantes no SciPy elas estão implementadas como dicionários. Tá? Então, vamos supor que eu importe esse módulo da forma que a gente conhece, por exemplo, import SciPy constants as PC ou PC, e aí, ó, esse PC tem esse método physical constants, e aí você vai passar para ele ó, a chave, ele vai retornar para você o valor correspondente àquela chave, como um dicionário. Então, vamos supor que eu quero saber qual é a massa do elétron. Então, eu passo para ele SciPy constants electron mass, tá? Ele vai passar para mim ó, o valor dessa constante, nesse caso aí a massa do elétron, tá? A unidade e o erro associado a esse valor. Se você não está interessado nem na unidade nem no erro, você quer só o valor da massa do elétron, nesse caso, é só você fazer psi velho e passa para ele a constante que você quer. Ele vai passar só o valor. Se você fizer dessa forma, vai passar valor, unidade se tiver e erro. Se você botar PC velho, né, como a gente faz no dicionário, vai pegar só o valor. Então, esse exemplo aí, ó, que eu dei, aqui é a massa do elétron, se você quiser só o valor, mesma coisa. Outro exemplo, vamos supor que você está interessado na constante de Planck, ou melhor, na velocidade da luz do vácuo. Você coloca aqui, ó,
speed of light in vacuum, ele bota para você o valor, a unidade e o erro. Mas você pode falar, olha, mas como eu vou saber que o nome dessa constante tem que ser escrito dessa forma? Planck constant, ou speed of light, etc. Uma maneira é você chamar todas as constantes. Por exemplo, pc.physicalConstants, na Enter, ele vai passar para você, ó, aqui, todas as constantes que estão implementadas, tá? Que você tem o nome dela, o valor, a unidade, tudo. Ele vai retornar para você essa tabela enorme com todas as constantes físicas que estão tabeladas no SciPy. Mas você pode perguntar, olha, para que serve isso? Né? Se eu quiser saber o valor de uma constante dessa, eu vou lá na tabela ou pergunto ao Google e ele me retorna. Isso aqui serve, no caso de um programa, pela seguinte razão. Supõe que você está fazendo um programa que envolve alguma dessas constantes. Aí você pode colocar no início do seu programa, né, no lugar de procurar o valor, explicitamente escrever lá, você simplesmente coloca no início do seu programa, por exemplo. Vamos supor que o seu programa envolve a massa do elétron. PC velho, né? Bota um valor aqui, sei lá. Chama isso aqui de uma variável qualquer. O ME é igual a massa do elétron. E aí, você chama esse valor, que já está implementado no SciPy, e em qualquer parte do seu programa que você precisar usar a massa do elétron, você joga aqui essa variável ME, que guarda o valor da massa do elétron. É uma maneira de você, dentro do próprio Python, você chamar essas constantes, se precisar. Ok. Bom, mas além dessas constantes, tá? E além de várias outras coisas, o SciPy tem um conjunto de funções chamadas funções especiais. Um conjunto de funções chamadas funções especiais, que são funções que aparecem com certa frequência, ou em alguns casos com bastante frequência em física e também em engenharia. E aí tem uma lista enorme de funções especiais que já estão implementadas no Python. E se você quiser calcular o valor dessa função com uma determinada entrada, você basta chamar a implementação do SciPy em uma única linha. Eu não vou falar de todas as funções que estão implementadas, mas eu vou deixar para você aqui, ó, o link da documentação, onde está listado lá todas as funções especiais que estão implementadas. Então, por exemplo, função de Bessel, de primeira ordem, função de Bessel de segunda ordem, estão todos implementados lá. Eu só vou falar de algumas que são mais comuns para áreas gerais. Por exemplo, função gama. Função gama é representada dessa forma, gama de x, ela é definida como uma integral. Essa função gama é a integral de 0 a infinito, de t elevado a x menos 1, e elevado a menos t dt, tá? Para um determinado x. Se esse x for inteiro, né, você deve saber que a função gama ele é simplesmente x menos 1 fatorial. O x menos 1 fatorial é a função gama, se o x for inteiro. Então, vamos supor que você quer calcular a função gama para 3 valores de x, 0,5, 1, para 4, aqui nesse caso, 0,5, 1, 2,5 e 4, por exemplo. Como você faz? Obviamente, você importa, tá? Tudo isso aqui está nesse pacote SciPy Special. Então, você faz from SciPy Special import gamma, que é o nome da função, e eu vou passar para ele, ó, esse array. Se você passar para ele um único valor, ele vai calcular gama para esse valor de x. Se você passar para ele um array, uma lista, ele vai fazer o quê? Calcular essa função gama para cada valor de x. Ele retorna para você, ó, desculpa, ele retorna para você esse array com 4 entradas. Né? Uma para cada valor de x. Então, isso aqui é o valor de gama para x igual da função gama para x igual a 0,5. Esse aqui é o valor de gama para x igual a 2,5, assim por diante. E aí, você pode fazer isso para qualquer uma das funções que estão implementadas lá no SciPy. Basta você passar para ele os parâmetros exigidos. Nesse caso aqui, ele só tem um argumento, que é o valor de x. Outras funções têm mais de um argumento. Por exemplo, função beta. A função beta é definida dessa forma. E aí tem dois tipos de função beta.
uma chamada completa, que é a função beta, ela é chamada completa quando essa integral vai de 0 a 1, ou incompleta quando essa integral vai de 0 até um valor qualquer, digamos, um valor qualquer alfa, com esse alfa menor do que 1. É chamado incompleta. Então, se você quer calcular essa função beta, você faz a mesma coisa. From SciPy Special Import beta e beta inc. Né? Beta é essa função aqui. Beta inc é a função beta incompleta. Quando essa integral aqui vai até um certo alfa, um certo limite que é menor do que 1. Então, ó, no caso da função beta, tem que passar para ela dois parâmetros, A e B. Então, depende desses dois parâmetros aqui, A e B. Então, vamos supor que eu quero calcular a função beta para A igual a 0,5, B igual a 0,25. Retorna para mim na hora. Vamos supor que eu quero calcular a beta incompleta para esses mesmos valores. Só que tem um detalhe aqui. Essa função beta incompleta, na verdade, ela retorna para você uma razão entre a função beta incompleta e a função beta completa. Ele retorna essa divisão aqui. Para ter certeza disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar calcular a beta incompleta para 0,25, 0,25 e limite de integração igual a 1. Olha, limite de integração igual a 1 é simplesmente a função beta completa. Então, isso aqui deve retornar 1. Ele retorna 1 porque ele dá essa razão. Obviamente, se você quiser outro valor, aqui eu estou importando, aqui eu estou fazendo um pouco diferente, eu estou importando o SciPy como SC. Então, no caso, ó, se eu quiser função beta incompleta, digamos, até 0,8, retornar para mim ó, esse valor, que é a razão entre a beta incompleta e a beta completa. Tá? Se eu quiser o valor simplesmente da beta incompleta, né, eu tenho que multiplicar por B, a completa, a B, que é o valor de C. Então, é muito fácil calcular essas funções no SciPy, porque todas elas estão implementadas. Tudo que você tem que fazer é passar os argumentos. Além dessas funções, existem algumas integrais que aparecem muito em alguns problemas de física e engenharia, que também já estão implementadas lá, e basta você usar o método, chamar o método para calcular. Uma dessas integrais, tá, são chamadas integrais elípticas. As integrais elípticas, ela pode ser de dois tipos, tá? Também ela pode ser completa, que é dessa forma aqui, ó, k de m igual a 0 a 2π, e ele integra esse integrando aqui, que depende de θ. E se esse limite superior não é 2π, mas é um valor qualquer, φ, que é menor que, desculpa, 2π não, que é menor do que π sobre 2, né, que de 0 a π sobre 2, que é menor que π sobre 2, elas são chamadas integrais elípticas incompletas, né, e são definidas dessa forma. Você tem que ter um certo cuidado, porque dependendo da literatura que você olha, essa integral elíptica é definida de forma diferente. Né? Por exemplo, em alguns livros, a integral elíptica é definida de forma f de φ k, mas o que aparece aqui, para eles, o k que aparece aqui, na verdade, esse k aqui, esse termo que aparece aqui, é um k ao quadrado. Então, nessa notação do SciPy, esse m aqui é esse k ao quadrado. Tá? Então, dependendo do livro que você olha, você tem que ter cuidado com essa notação. Então, lembrando que no SciPy, a integral elíptica é sempre calculada dessa forma. K, φ, m, e esse termo que aparece aqui é esse mesmo m que entra aqui nessa notação. Então, para calcular essas integrais, é muito fácil. Se você quiser essas integrais completas, né, você chama esse método aqui, para calcular essa, este método para calcular essa, esse método aqui, ó, note que nesse método, só entra o m, né, porque a integral aqui já é até π sobre 2. Nesse caso aqui, você tem que passar para ele qual é o limite superior de integração, o φ e o valor de m, que vai entrar aqui. Então, esse camarada aqui calcula essa, e esse calcula essa aqui.
Essa integral, ela não tem solução analítica, ela tem que ser resolvida numericamente. Mas com o SciPy, você nem precisa resolver essa integral. É só você chamar esses métodos onde essa conta já está implementada. Basta você passar para ele qual é o valor de φ e qual é o valor de n. Dá um exemplo de aplicação. Com certeza, todos vocês já viram lá nas disciplinas de física o movimento do pêndulo simples. E aí, é muito comum em cursos de física básica, você fazer, quando você estuda lá o pêndulo simples, você fazer uma aproximação desse tipo, né? O pêndulo está lá, deixa eu colocar aqui para deixar mais claro. Você tem lá o pêndulo, né? Uma corda sem massa, uma bolinha aqui de massa M, deslocado de um ângulo θ zero, e aí você escreve uma equação diferencial para isso. E aí, uma coisa que vocês devem ter visto fazer toda hora. Vamos supor que esse θ é pequeno, né? Vamos supor que a oscilação se dá em ângulos pequenos, e para ângulos pequenos e radianos, seno de θ é aproximadamente igual a θ. Com isso, você descobre que o período do pêndulo simples é raiz de L, 2π raiz de L sobre G, onde L é o tamanho desse fio aqui. Então, isso aqui, quando você faz essa aproximação, né, você deve lembrar que o pêndulo ele executa o movimento harmônico simples, e aí é fácil de resolver e é fácil de achar o período. Mas isso só funciona se esse teto for muito pequeno, né? Teto é assim, no máximo, até 5, 10 graus, você tem uma boa aproximação do valor do período do pêndulo dessa forma. Mas se esse pêndulo oscilar com um θ, amplitude constante, uma amplitude grande, né? Um θ, digamos, de 15, 20 graus inicialmente, suponho que não tenha resistência do ar, então ele vai oscilar com amplitude máxima desse θ zero. Se esse θ inicial é grande, então o período do pêndulo passa a depender do θ inicial. Nesse caso, mais interessante, tá? O período do pêndulo é dado por essa expressão aqui. O período do pêndulo é dado por essa expressão aqui. 2π raiz de L sobre G, integral de 0 até θ zero. Θ zero é o deslocamento angular inicial dele, integral de todo esse termo aqui, ó, em dθ. Lembrando que θ zero é o ângulo do deslocamento angular inicial, e obviamente você vai integrar nesse θ, né, à medida que ele está oscilando, esse θ vai variar de 0 até θ zero. Lembrando aí, claro, que não tem resistência do ar. Então, para você determinar o pêndulo, você tem que resolver essa integral. O legal é que não parece aqui, mas essa integral aí é uma integral elíptica. E se ela é uma integral elíptica, ela pode ser escrita de uma forma que você pode usar o SciPy para resolver. Então, se você quiser um exercício interessante de matemática e de mudança de variável, obviamente não vou fazer isso, vamos fazer uma mudança de variáveis para transformar isso aqui numa integral elíptica. Tá? Ou isso aqui é uma integral elíptica, mas transformá-la numa forma reconhecível de integral elíptica, ou seja, desse tipo, que pode ser usada com essas funções do SciPy. Tá? Então, para isso, eu vou fazer uma transformação dessa, ó, n igual a 1 sobre seno de θ zero sobre 2, e vou chamar n seno de θ zero sobre 2, e vou chamar também n seno de θ sobre 2 igual a seno beta. Você faz umas continhas aí, você vai ver que você consegue escrever com essa mudança de variável, você consegue escrever essa integral dessa forma. E se você olhar para cá, ó, essa integral aqui, tá vendo? Ela é exatamente essa aqui, ó. Exatamente essa, tá? Onde esse camarada aqui, ó, este camarada aqui, ó, é o n. Tá vendo? A diferença é que no lugar de θ aqui eu chamei de beta, mas esse é o nome da variável, não importa. Esse aqui, ó, é d beta 1 sobre raiz de 1 menos m
seno de θ ao quadrado. Tá? Então, e m aqui é simplesmente 1 sobre n ao quadrado. Como 1 sobre n ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2, né, é fácil ver que o meu m aqui vai ser seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Então, isso aqui eu posso escrever como 4π raiz de sobre g, k de π sobre 2, 1 sobre n ao quadrado, ou seja, k de π sobre 2 é n. Ou seja, essa integral aqui. Esta integral aqui. Isso quer dizer que agora eu posso implementar esse meu problema num programa de computador usando o SciPy. Né? Por quê? Porque agora eu escrevi da forma que o SciPy reconhece. Então, a gente vai pegar isso agora e fazer a seguinte comparação. Vamos supor que eu quero responder a seguinte pergunta. Nessa aproximação harmônica que a gente faz, né, quão bom é essa aproximação à medida que o valor de θ aumenta? Ou seja, à medida que o valor de θ0 aumenta, qual é o erro que eu cometo, né, usando essa aproximação aqui? Então, eu vou comparar, eu vou calcular o período real do pêndulo, usando a expressão, para vários valores de θ0, e vou comparar com essa aproximação harmônica. Vamos lá. Está aqui, ó, o período é 4π raiz de L sobre G, K de π sobre 2m, né? K de π sobre 2m é essa integral elíptica aqui. Nós que K de π sobre 2m é simplesmente essa integral aqui, tá? Mas eu vou deixar π sobre 2 aqui só para ficar mais geral. Tá? Mas como esse φ é π sobre 2, ele é simplesmente essa. E nesse caso aqui, o meu m é sino ao quadrado de θ sobre 2. Então, eu vou fazer esse cálculo para vários valores de θ0, ou seja, para vários valores do ângulo inicial. Eu vou usar o NumPy para criar um array de θ0 que vai de 5 até 75, de 5 em 5. Tá? Ou seja, de 5 graus até 75 graus, de 5 em 5. Mas, obviamente, quando eu vou fazer esse cálculo computacionalmente, eu tenho que transformar esses ângulos para radiano. Tá? Então, aqui fora, eu vou transformar todos esses ângulos para radiano. E aí, o m, esse meu m, lá que vai entrar no integral, é seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Eu vou implementar aqui, ó, seno de θ0 sobre 2 ao quadrado. Esse θ0 é esse array aqui, que vai ter vários valores de θ0 de 5 até 75 graus. E aí, para calcular o tal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o tal em termos de raiz de L sobre G. Tá? Tal dividido por raiz de L sobre G. Vai ficar independente do L. Numericamente, isso quer dizer simplesmente fazer raiz de L sobre G igual a 1. Tá? Então, vamos supor que raiz de L sobre G é igual a 1, tá? Porque eu não estou interessado nisso por enquanto. O tal vai ser 4 vezes K de π sobre 2m. Ou seja, dessa integral elíptica. Como eu calculo? É só fazer esse SC aqui, lembrando, é como eu importei o módulo, tá? SC é só fazer φ, π sobre 2, e o valor de m, que está calculado aqui em cima. Então, está aí. O que ele retornou para mim? Ele retornou um array, onde cada entrada dessa é o valor do período para cada um desses ângulos. Então, para comparar agora, eu vou pegar esse valor, esses valores aqui, de tal, para cada ângulo, e dividir por 2π. Por quê? Eu quero saber qual é o valor desse período, do pêndulo real, em relação ao pêndulo simples. Como eu estou fazendo raiz de L sobre G igual a 1, com isso aqui eu estou fazendo L sobre G igual a 1, então o período de um pêndulo simples, para LG igual a 1, vai ser igual a simplesmente 2π. Vai ser simplesmente igual a 2π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o θ, que é esse array que dá os ângulos, e plotar, em função do θ, o tal dividido por πr. πr é simplesmente 2π, ou seja, é o período do pêndulo simples. Tá? Vou dividir, ou seja, eu quero saber quanto maior é esse tal real em relação ao período do pêndulo simples. Ok? O que foi que ele não gostou aqui? Ah, tá. Esqueci de importar o matplotlib.
copiei mais plot livre. Isso que ele não estava reconhecendo. Por alguma razão, ele está demorando muito para fazer. Tá aqui. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom. Ó, eu botei essa linha aqui, pontilhada igual a 1, com comparação. Essa linha vermelha me dá a razão entre esse período calculado corretamente e o período do pêndulo simples. Tá? E aqui no eixo X eu tenho o ângulo. Você vê que, se você tiver um ângulo até 5 graus, mais ou menos, você vê que essa aproximação é boa. Tá? Por outro lado, à medida que o ângulo aumenta, cada vez mais o valor real do pêndulo vai divergindo em relação ao valor aproximado. Por exemplo, em 60 graus, você comete um erro mais ou menos de 7%. Tá? A razão entre eles é 1,07. Em 70 graus, o erro é maior do que 10%. Então, à medida que você aumenta o ângulo inicial, essa aproximação não vale mais. Tá? Então, por que lá no nosso exercício de física básica, a gente sempre diz, assuma que a oscilação é de ângulo pequeno, porque essa aproximação essa aproximação do período do pêndulo só vale, de fato, para ângulo pequeno tá? Menor que 10, 5 graus, 6. Se você for para 40, você já comete 50 aqui, você já comete um erro de mais de 5%. Então, dependendo da aplicação que você quer, né, 5, 10% já pode ser um erro considerável no cálculo do seu do período do seu pêndulo. Bom, para a gente encerrar por hoje, eu vou falar rapidamente sobre interpolação, que é também um pacote do SciPy, chamado Interpolate, que ele vai literalmente interpolar uma função. Então, quando você usa esse método, ele retorna para você uma função onde ele vai literalmente interpolar pontos entre os pontos que você passa para ele. E eu vou mostrar como a gente pode fazer interpolação em 1 ou 2 dimensões. Então, vamos supor que você tem 2 arrays de pontos, x e y, e você quer interpolar pontos qualquer entre os pontos que você tem. Então, para isso, para você fazer interpolação em 1 dimensão, você usa esse método interp1d e passa para ele os valores de x e y que vão ter os pontos dentro dos quais você quer interpolar. Então, como de costume, from SciPy interpolate import esse método, e aí vamos usar esse método. Vou fazer aqui juntamente com o gráfico, para ficar mais claro. Então, aqui, vou importar tanto esse, e já vou importar também o de 2 dimensões, que eu vou usar daqui a pouco. Vamos supor que eu vou implementar uma função desse tipo. A vezes exponencial de menos kx cosseno de 2π níveis de x. Então, uma função qualquer que eu quero interpolar. Então, inicialmente, eu vou criar um array x só com 8 entradas, tá? De 0 até 0,5 com 8 entradas, e vou calcular y, o valor de y, que é o valor de x calculado, desculpa, que é o valor de f calculado para esses valores de x. Tá? Então, eu vou ter os meus 2 arrays x e y. Se eu quiser interpolar de modo simples, é só fazer essa função interpolada, só chamar interp1d xy. Ele vai interpolar de uma maneira chamada linear. Ele vai literalmente
ligar os pontos desse plano XY. Quando você faz um gráfico no Matplotlib e manda ele ligar os pontos, o que ele faz é essa interpolação linear. Que é a mais óbvia, literalmente ligar os pontos. Existem outros tipos de interpolação, e aí para você escolher o tipo, você passa esse parâmetro kind, chamado nearest, que nearest ele vai interpolar dependendo do ponto mais próximo, ou cubic, que ele vai usar um tipo de função cubic para interpolar. Então, cada f desse aqui retorna para mim um conjunto de dados com valores interpolados entre x e y. Para comparar, eu vou fazer um gráfico dos pontos da função real e dessas funções que foram obtidas interpolando. Essa que foi obtida usando interpolação linear, essa usando esse método nearest e essa usando o método cubic. O meu Matplotlib hoje está querendo, parece que está de greve. Então aqui, ó, isso aqui está repetido para o... Ele tem algum problema aqui no Matplotlib que está repetindo isso, tá? Mas está repetindo a legenda, mas dá para ver os pontos principais. Esses pontos aqui, ó, são os dados que eu gerei aqui em cima. Os pontos originais que eu gerei aqui. Então, essa linha amarela, ó, essa linha amarela é esse tipo de interpolação, default, que é essa aqui, ó, quando eu passo XY sem nenhuma opção, que é chamada de linear, que o que ele faz é literalmente, ó, você vê que a linha amarela está ligando os pontos. Aqui na linha pontilhada está a interpolação nearest, que tem a ver com o ponto mais próximo. E aqui, ó, na pontilhado vermelho, está a interpolação com cubic, né, com a função cubic. Nesse caso aqui em preto está a função real que dá origem a esses pontos. Então, nesse caso, né, como a função aqui é uma função que oscila, essa função cúbica conseguiu reproduzir bem a função original. A única coisa que você tem que ter cuidado é que, note que essa função cúbica ela pode, eventualmente, criar alguns picos onde não existe. Nesse caso aqui, ele existe, mas pode ser que você crie picos, né, onde os pontos não existem, que de fato não são reais. Então, dependendo do seu problema, você tem que avaliar se esse cubic é a melhor opção ou não. E para fazer em duas dimensões? Para fazer em duas dimensões, tem esse método aqui, ó, interp 2D, né, que você tem que passar para ele um array Z de duas dimensões e dois arrays X e Y, que são os pontos, mas esse agora tem que ser em uma dimensão. Tá? Então, você faz interpolação em duas dimensões, você passa um array Z de duas dimensões e três arrays, um Z de duas dimensões e um X e Y de uma dimensão. Então, vamos supor que primeiro eu vou criar os pontos, tá? X, Y, Z. Eu vou criar aqui da maneira que a gente sabe, o linspace. Esse aqui eu vou criar com array só para ilustrar que os intervalos não precisam ser iguais. Né? Então, vou pegar x, y, usar o mesh grid, que a gente aprendeu lá em Matplotlib, para desenhar uma função, esse z aqui, né? Esse z, como sendo uma função de x, y. Então, tá aqui. Z vai ser essa função. Então, para interpolar, o que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero interpolar entre 0 e 4, x e y entre 0 e 4, né? Então eu vou criar 65 pontos, ó, entre 0 e 4 para x e y, e vou passar para ele, para esse método, o array x, note que o array x aqui é de uma dimensão, o array y de uma dimensão, esse x e y, e o array z, que é esse que eu criei aqui. Tá? E eu quero que ele interpole esses pontos com o método cúbico. E aí, só para ilustrar, eu vou calcular essa função f, esse z2, vai ser essa função f com essas entradas x2 e y2. Essa função z2
essa função que foi obtida com interpolação, calculada nesses novos pontos. Ou seja, essa função ela vai preencher esses pontos entre x2 e y2, entre os pontos x e y originais. Eu vou mostrar, ó, esse mesmo código, tá vendo? Aqui, ó, quando eu faço f interp 2D, eu passo para ele os arrays de uma dimensão xy e o array de 2 dimensões z. Então, ele cria essa função. Para gerar pontos usando essa função, eu só passo para ele, ó, um array de uma dimensão xy qualquer, x2, y2, para ele criar os pontos interpolados. E aqui está o gráfico. Esse gráfico da esquerda é o gráfico original, sem interpolação nenhuma. Então, você vê aqui, ó, tem esses quadrados maiores, né? Você vê que em cima ele tem uma resolução pequena. Usando interpolação, eu crio vários pontos entre os pontos originais para ter uma resolução melhor. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. A diferença é que agora é uma interpolação em 2 dimensões. Desculpa. No caso, você precisa de uma interpolação de 2 dimensões, então você pode usar esse método.